Fala galera, beleza? Eu sou o Pietro, sou professor de Química da Oficina do Estudante e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre equilíbrio químico, que na verdade é o final do processo daquele rolê da aula passada, que falava sobre cinética e velocidade de reação. Então, lembra que em algum momento da aula a gente aprendeu a escrever a expressão da velocidade da reação, quando uma reação era elementar, quando não era e tudo mais. Lembrou? Beleza? Não? Ficou com dúvida? Dá uma olhada aqui então nesse link que ele volta lá para a aula automaticamente. Bom, vamos lá. O que é uma situação de equilíbrio? É quando a velocidade da reação de ida é igual à velocidade da reação de volta. Mas como assim velocidade de ida e volta? Bom, num primeiro momento eu posso pensar que A reage com B para produzir C e D. E esses numerinhos minúsculos em laranja são os coeficientes estequiométricos. Bom, mas também não posso pensar que C reage com D e volta a fazer A e B? Super pode, tanto é que acontece. E aí a ideia é mais ou menos essa. Tem duas reações acontecendo. A de A e B como reagentes e a de C e D como produtos. Quando A e B é reagente, eu estou pensando nessa seta. Quando C e D é reagente, eu estou pensando nessa seta, de volta. A gente chama essa reação de reação direta e essa reação de reação inversa. Beleza? Sabendo que a velocidade 1 da velocidade direta é dada por uma constante K1 vezes a concentração do reagente A elevado a esse Azinho, que é o coeficiente estequiométrico, vezes o B elevado ao Bzinho, essa é a expressão da velocidade da reação direta. A inversa é exatamente a mesma coisa, só que considerando C e D como os reagentes. Então, é um outro K diferente, que eu chamei de K-1, que é a concentração de C elevado a Czinho, vezes D elevado a Dzinho. O que é, no final das contas, a situação de equilíbrio? É a situação quando V1 é igual ao V-1. Só. Equilíbrio químico significa a situação onde o V1 é igual ao V-1. Beleza? E tem umas diquinhas para você de equilíbrio químico. Por exemplo, cara, se você tem um sistema em equilíbrio químico, todas as espécies que estão lá dentro coexistem dentro do sistema. Só toma cuidado que se for gasoso, o sistema precisa estar fechado. Para sistemas que são aquosos, aí tudo bem se ele estiver aberto, desde que não envolva nenhum tipo de gás. Bom, a ideia é que se você tem uma reação dessa, o V1 e o V-1 são iguais, e aí eu posso substituir o V1 por quanto ele vale e o V-1 por quanto ele vale, ainda na igualdade. E aí eu vou fazer uma manipulação algébrica. Eu vou pegar as concentrações que eu fiz em preto e passar para lá dividindo. E o K passar para cá dividindo. No final do processo eu tenho K1 dividido por K-1. É igual a concentração de C vezes D dividido por A e B elevado aos coeficientes estequiométricos. O K1 dividido pelo K-1 gera uma nova constante, que a gente vai chamar de K de concentrações, ou KC. Esse KC é dado pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Não se esquece, todo mundo sempre elevado aos coeficientes estequiométricos. Beleza? Tranquilo? Quando algum enunciado de exercício te pedir para calcular a expressão do KC ou escrever a expressão do KC, é isso aqui que você tem que fazer. Super fácil, é super tranquilo. É só você olhar quem é reagente produto e substituir aqui no lugar na fórmula. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora vamos dar uma olhada nos gráficos. Sempre, ou na maioria das vezes pelo menos, o exercício de equilíbrio químico envolve a criação de gráficos. E aí eu coloquei 3 gráficos aqui que são super relevantes. O primeiro deles, fique esperto, porque é um gráfico de velocidade por tempo. E aí a ideia é simplesmente ver em que tempo o sistema entra em equilíbrio. Repara que a velocidade 1, que é a velocidade direta, vai diminuindo ao longo do tempo e a velocidade V-1 vai aumentando ao longo do tempo. No momento em que esses valores se encontram e ficam iguais, aí a gente diz que o sistema entra em equilíbrio químico. Tudo bem? Que dado a gente pode tirar de um gráfico desse? Só o tempo onde o sistema entra em equilíbrio. Só. Agora, tem outras situações de gráfico que são super importantes, que são os gráficos de concentração por tempo, não velocidade, concentração. Bom, a ideia é que tem esses dois tipos de gráfico, e aí a gente pode interpretar eles de um jeito um pouco mais refinado só para entender o que aconteceu. Tem uma certa concentração que diminui ao longo do tempo e tem uma concentração que aumenta ao longo do tempo. A concentração que diminuiu é dos reagentes. Então eu digo que A e B são reagentes porque eles diminuíram ao longo do tempo. C e D aumentam ao longo do tempo, então eles são produtos. Nesse gráfico, como é que eu observo que o sistema entrou em equilíbrio? Esse eu particularmente acho mais fácil.
Um sistema entra em equilíbrio quando a velocidade da reação direta e a da inversa são iguais. Ponto. Portanto, as concentrações não se alteram mais. Beleza? E aí você tem dentro do sistema todas as espécies coexistindo. Então lá dentro tem A, tem B, tem C e tem D. Nesse caso, a concentração de C e D é maior do que a de A e B. Via de regra, isso gera um valor de Kc maior do que 1. E a gente pode usar esse dado do Kc para ter uma ideia do quanto a reação de fato produz de produto. Repara, se o valor do Kc é grandão, automaticamente a gente imagina que a concentração de C e D, ou seja, o numerador da fração, seja grande e o denominador seja pequeno. Portanto, essa reação produz muito produto. Ela tem um rendimento bacana. Mesmo em equilíbrio, ela tem um rendimento bacana. Na reação de baixo, repara que a concentração de A e B não baixa tanto e a de C e D não sobe tanto. Portanto, a gente infere que tem pouco A reagindo, portanto, pouco C produzindo. Como o Kc é dado pela concentração de C e D dividido pelo A e B, agora o numerador é pequeno e o denominador é grande. Então, espera-se que esse valor seja muito menor do que 1. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Tem um detalhinho que geralmente o pessoal tropeça. Nesse ponto de intersecção das curvas, geralmente algum exercício vai tentar te ludibriar, fazendo você crer que ali é o sistema de equilíbrio. Cara, pelo amor de Deus, esse tempo serve simplesmente para dizer que as concentrações são iguais. Ah, então eu posso pensar que substituindo os valores do Kc vai dar 1? Claro que não. Você não pode falar nada sobre equilíbrio químico antes do sistema entrar em equilíbrio químico. Então, a partir do momento que ele está em equilíbrio, isso vale. Fora isso, não se pode afirmar nada sobre o sistema. Beleza? Então, daqui para trás do gráfico, não te importa o que aconteça, é só daqui para frente. Isso vale para esse gráfico e para esse gráfico. Beleza? Tranquilo? Numa boa? Então tá bom. Dica número 1 sobre equilíbrio químico. Sempre, todas as espécies no equilíbrio coexistem. Beleza? Dica 2. Se por acaso, de repente, assim, você tem dois valores de Kc para uma mesma reação diferentes, o Kc maior implica que tem mais produto. Beleza? Tranquilo? Mas como que eu posso ter dois valores de Kc diferentes para uma mesma reação, se o K é uma constante e subentende-se que uma constante é constante? Então, na verdade, essa constante varia, desde que varia a temperatura. Vamos dizendo em outras palavras. A constante Kc é constante, vírgula, caso a temperatura não mude, porque se ela mudar, a constante varia também. Então, no final das contas, o K depende da temperatura sim. Então, para uma mesma reação, eu posso ter vários valores de K, porque eu posso ter várias temperaturas diferentes. Beleza? Cara, se você tiver um equilíbrio em termos de pressões, você também pode pensar numa expressão, que é a tal da expressão do Kp, que é a constante de equilíbrio, mas não em termos de concentração tipo Kc, é em termos de pressões parciais dos reagentes e produtos. Nesse caso, ao invés de pensar em concentração de A, de B, de C e de D, a gente vai pensar na pressão parcial dos produtos, elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela pressão parcial dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos. Beleza? Esse K tem um nome diferente, ele não chama Kc, ele chama Kp, por conta de ser da pressão parcial. Tudo bem? Tranquilo? O Kc e o Kp não têm o mesmo valor, necessariamente. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. De maneira geral, essa expressão é sempre muito bem-vinda caso o enunciado peça. Então, via de regra, o cara vai te pedir uma expressão do Kc ou uma expressão do Kp. Beleza? Vamos dar uma olhada num exemplo que é super recorrente em vestibulares, que é super típico e tranquilo de fazer. Que é, vamos supor que de repente assim, eu tenho um sistema, nesse caso um recipiente que tem N2, H2 e amônia, e aí está todo mundo em equilíbrio através dessa reação, que diz que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, em equilíbrio formando 2 mols de amônia. Beleza? Como esse sistema é gasoso, e eu posso lê-lo como um sistema gasoso ou como um sistema que está dentro de um recipiente, portanto tem uma quantidade de mols num certo volume, eu posso, por exemplo, pensar em termos do Kc e escrever a expressão. Para essa reação fica concentração dos produtos, que na verdade é só amônia,
elevado ao expoente, que é quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, nitrogênio e hidrogênio, elevado a 1 e elevado ao cubo, respectivamente. Beleza? Geralmente isso é item A de exercício de segunda fase. Ele pede para você escrever a expressão da constante de equilíbrio e aí depois ele te dá uns dados para substituir e achar depois o valor do Kc no item B. Mas pode ser que ele faça isso em termos da pressão parcial e aí a gente não calcula o Kc, a gente calcula o Kp. O Kp para essa expressão é dado pela pressão parcial de amônia elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial de N2 vezes a pressão parcial de H2 elevado a 1 e elevado ao cubo, respectivamente. Então acaba que no final das contas, a lógica das duas expressões é muito parecida, de maneira que se ele falar de concentração, a gente faz o Kc. Se ele falar de pressão, ou se ele pedir pressão, a gente faz o Kp. Beleza? Tranquilo? Numa boa? Ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Escreve aí. Tem um easter egg nesse vídeo. Tenta assistir ele de novo e achar qual que é. Se você achar, escreve nos comentários e conta pra gente. Se inscreva no canal. Se gostou, dá um like. Até a próxima. Um abraço.